Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez, para dar continuidade ao nosso curso, Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 8 e, nesse momento, estarei fazendo a leitura para a nossa lição. Atos, capítulo 8, a palavra de Deus nos diz: Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo
diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Estamos saindo de Jerusalém e entrando na Judéia e também na cidade de Samaria. Ou seja, o evangelho está saindo das fronteiras de Jerusalém e se espalhando por outras regiões. Até então, nós estávamos aqui, olha, aqui nessa região aqui, ó, Jerusalém. Agora ele vai descer para a Judéia e depois vai para o norte, na cidade de Samaria, mas aqui ao norte. Esse mapa aqui que você está vendo é Israel moderno, tá vendo? Essa parte aqui não pertence a Israel hoje. Antigamente pertencia. É a Cisjordânia aqui, tá vendo? Ou seja, aqui só tem árabes. Desse outro lado aqui, isso aqui também já foi Israel no passado. Hoje é a Jordânia, só tem árabes. O que pertence a Israel é essa região aqui até a Galileia no norte, tá bom? Na fronteira com a Síria. No próximo mapa aqui dá para a gente ver melhor, olha, tá vendo? Então nós estamos aqui, aqui embaixo, aqui ó, Jerusalém. Aqui embaixo é a Judéia. Hoje essa região aqui completamente deserta. Na época também era deserto da Judéia, mas era habitado. Hoje quase não tem habitação aqui, na região do Mar Morto. E Samaria, ao norte de Jerusalém. Então Filipe está nessa região aqui. Só para você ter uma ideia, olha, como que é a geografia de Israel, tá vendo? Cheia de altos e baixos, tá vendo? Montanhas. O ponto mais alto de Israel é o Monte Hermon, que está a 2.800 metros acima do nível do mar. Jerusalém também fica aqui, olha, aqui nessa parte aqui, tá vendo? Então, só para você ter uma ideia, o evangelho começa aqui, eles vão vir para Samaria, que fica nessa região aqui, próximo a Jerusalém, né, ao norte de Jerusalém, mas no meio aqui você tem o deserto da Judéia, né, aqui embaixo melhor, né? Tá bom? Só para ter uma ideia. Olha aqui, ó. Jerusalém está numa montanha, né? Só para a gente ver, eu acho interessante isso. E eles foram depois para a Judéia, que aí seria próximo na região do Mar Morto. Então eles desceram de Jerusalém para a Judéia e depois subiram para a Samaria, não é? Enfim, só para a gente ter uma ideia que de Jerusalém até essa região aqui da Judéia, você tem aqui do Mar Morto, são 24 quilômetros. E olha de onde eles saíram, né, e desceram. Só para você ver a dificuldade que é. É cheio de... A região muito montanhosa, Israel, tá bom? Só para a gente ver aí e ver um pouco a
as dificuldades que é o trajeto sendo feito a pé. Então, não é, para nós é tudo rápido, mas para eles não, não é? Tá bom? Então, a missão de Filipe, o verso central desse trecho, eu tirei o verso 12, que diz: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. E por que faço questão de frisar esse trecho como o verso central? Por causa da mensagem que eles pregavam. Olha aqui, ó. As boas novas do reino. Lembra? Lembra que Jesus passou 40 dias na terra ensinando sobre o reino de Deus, falou que logo ia começar. Em Atos 2 começa, e essa é a pregação. Então, Jesus e o reino é uma pregação única, porque ele é o rei desse reino, cujo governo é no coração daquele que se submete a ele. Tá bom? Então, só para a gente realmente entender. E todos têm acesso, homens e mulheres. Então, o plano de Deus está avançando e a igreja, em meio à perseguição, segue rumo ao crescimento e expansão. Depois da morte de Estevão, grande perseguição se levanta contra a igreja. Nós já vimos isso, só para relembrar. Satanás investiu contra o avanço e progresso do evangelho, usando a crueldade para conseguir seu objetivo, não é? Mas a igreja, fundamentada na fé em Jesus, aproveitou a oportunidade para divulgar ainda mais a obra de Cristo, se tornando uma igreja missionária, a verdadeira representante de Cristo na terra. Lembrando que a igreja são pessoas. Então, a igreja não é física, mas espiritual. Nós nos reunimos num prédio físico, mas esse prédio não é a igreja. Devemos lembrar disso o tempo todo. A missão de Deus ao enviar seu Filho ao mundo para buscar e salvar o perdido, fez dele o maior missionário da história, influenciando as pessoas com sua pregação, mas principalmente com sua própria vida. Lembre-se da importância do testemunho de Cristo através da nossa conduta, da nossa maneira de viver. Esta é a missão de cada discípulo de Jesus: buscar e salvar o perdido, divulgando o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. Nós estávamos afastados, éramos seus inimigos e ele nos deu a oportunidade de nos aproximar dele novamente. A missão de Filipe, então, em toda a Judéia e Samaria. É importante a gente ver que o evangelho está se espalhando, mas até aqui só faz parte da igreja judeus, tá bom? O plano de Deus era que sua palavra se espalhasse e ultrapassasse as fronteiras de Jerusalém, onde tudo começou. Assim, a igreja chega em Samaria por meio da obra de Filipe. Quem era Filipe? Lembra dos 7 que foram escolhidos em Atos 6, Atos capítulo 6, para servir às mesas? Filipe é um daqueles que foram escolhidos para aquele serviço. Tá bom? Ele recebeu a imposição das mãos dos apóstolos, lembra disso? Naquele trecho que nós já estudamos. E por conta disso, ele poderia fazer milagres. Ele podia operar maravilhas, sinais. E qual era o propósito disso? Chamar a atenção das pessoas. Tanto é que os samaritanos, quando viram o que ele realizava, foram batizados, tanto homens como mulheres. Mas quem eram os samaritanos? Para isso você precisa ler, espero que você leia, 2 Reis capítulo 17. Os samaritanos são judeus, porém eram judeus das tribos do norte, o reino estava dividido nessa época, das tribos do norte, e as tribos do norte foram conquistadas pelos assírios. E a política dos assírios era misturar os povos. Então, eles levaram os judeus da terra de Israel para outras nações e trouxeram povos de outras nações para a terra de Israel.
dando origem, assim, aos samaritanos, que são judeus mistos, considerados pelos judeus da Palestina como impuros. Os judeus da Palestina se achavam judeus puros, puros no sentido de que não se misturaram com outras raças, tá bom? Então, esse é os samaritanos. E aí a gente vê em João capítulo 4 o motivo porque judeus e samaritanos, eles não se davam, eles não se entendiam, tá bom? Só que agora, em Jesus, Deus providencia que os samaritanos também façam parte do reino. E o que ele está fazendo com isso? Unindo as nações, quebrando as barreiras étnicas entre as nações, unindo inimigos no reino de Deus. Olha que maravilha, não é? Então é importante, você vai perceber isso acontecendo. Agora, o que influenciou a multidão dos samaritanos a ouvir Filipe e dar unânime atenção ao que ele dizia? Eles viram os sinais miraculosos, como nós já falamos. Então nós podemos dizer que o Senhor cooperava com Filipe, confirmando-lhe a palavra com os sinais que a acompanhavam. Marcos 16, 20, nós podemos ver isso. Mais tarde veremos isso em Atos capítulo 14 e também podemos ver isso em Hebreus 2:4. Para que serviam os milagres? Para confirmar a palavra de Deus, a pregação. Lembra que ainda nós não temos nesse momento o Novo Testamento escrito. Sempre temos que lembrar disso, tá bom? Simão, o mágico, abraçou a fé e foi convertido pela pregação de Filipe. Ele também ficou impressionado com o que Filipe realizava. Lembra que ele enganava as pessoas com a sua magia. E ele acabou também se convertendo. Em Atos 8:12, nós vemos descrito a conversão dos homens e mulheres de Samaria. Eles creram e foram batizados. Isso é conversão. Conversão é mudança de vida, envolve arrependimento, sim. Mas quando é que uma pessoa se converte? É quando ela crê e é batizada. Aqui nós não julgamos a intenção ou a sinceridade das pessoas. Simplesmente nós fazemos o que Deus mandou a gente fazer. Filipe não perguntou para eles, olha, vocês estão sendo sinceros mesmo? Não perguntou isso. Em Atos 8:13, descreve a conversão de Simão do mesmo modo. Ele creu e foi batizado. Ele foi convertido. Quanto tempo durou? Não sei, porque logo depois vai acontecer algo interessante que a gente vai analisar. Então, quando os apóstolos ouviram da conversão dos samaritanos, eles enviaram Pedro e João para lá. Eles chegaram lá, impuseram as mãos e os samaritanos receberam o Espírito Santo no sentido milagroso. Vamos explicar isso daqui a pouco. Mas no sentido milagroso. Eles haviam recebido a presença interior do Espírito no batismo, a promessa de Atos 2:38. Mas não a manifestação milagrosa de poder, conforme Atos 1:8. Lembra? Então, Simão, olha que interessante, ele viu o poder dos apóstolos para transmitir dons espirituais e lhes ofereceu dinheiro para receber o mesmo poder. Pedro repreendeu Simão, dizendo-lhe que ele tinha voltado ao pecado e que ele precisava do perdão de Deus. Agora, o que Pedro disse que ele tinha que fazer para corrigir essa conduta pecaminosa? Nós não sabemos quanto tempo levou isso. Deve lembrar disso. Simão se converteu, os apóstolos ficaram sabendo em Jerusalém, então houve um tempo, certo? Nós não sabemos quanto tempo, mas houve um tempo. Não é do ladinho, né? Tá bom?
Então, dá um dia, 2 dias de viagem até lá. Mas não sabemos o tempo. E quando que eles ficaram sabendo? Também não sabemos. Mas o fato é, ficaram sabendo. Tá ok? E Pedro e João, então, vão para Samaria. Então, agora, por que Filipe não podia realizar esta ação? Por quê? Muito simples. Por que Filipe não podia conceder dons milagrosos? Porque ele não era apóstolo. Deu para entender? Ele não era apóstolo. Só quem poderia conceder dons milagrosos eram os apóstolos através da imposição de suas mãos. É por isso que mais tarde Paulo vai escrever. Os dons cessariam, em 1 Coríntios capítulo 13, do 8 ao 13. Tá bom? Então, só para a gente entender. Agora, o Simão ele foi instruído a fazer o quê? Foi instruído a se converter sinceramente, verdadeiramente, ou ser batizado de novo, aquele batismo não valeu? De modo nenhum. Pela leitura, nós percebemos o que ele foi instruído. Pedro disse, arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Né? Então, para quem não é convertido, precisa crer e ser batizado. Para o convertido que abandonou, que caiu em pecado, ele precisa arrepender-se e orar ao Senhor. Deu para entender isso? As pessoas dizem hoje que é possível receber a salvação sem batismo. Em nenhum lugar na Escritura é possível isso, ou disse isso. Todas as pessoas que se converteram, elas creram e foram batizadas. Tá bom? Estas instruções nos mostram como qualquer cristão que caiu no pecado ou abandonou a fé pode ser novamente restaurado. Batismo é um só, conforme Efésios capítulo 4, verso 5. Tá bom? Agora, nós aprendemos também que é possível aqui, com esse trecho, um cristão voltar ao pecado e correr o risco de perder a sua salvação. É possível cair. No entanto, nós não perderemos a salvação dada por Deus pela graça. A salvação não fomos nós que conquistamos, foi Deus quem nos deu. Mas nós mantemos a nossa salvação enquanto mantemos nossa comunhão com Ele, Deus, e mesmo pecando, ainda podemos nos arrepender. Agora, um conselho. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. A salvação, ela é pela graça. E nós devemos saber que pecamos. Mas veja bem, não brinque com Deus. Não fique indo e voltando. Não brinque com Deus. Porque o fruto depois pode ser amargo. Tá bom? Nós achamos aqui também as condições de perdão dos pecados para o cristão. Né? Ele não precisa ser batizado de novo, mas tem que arrepender-se, orar a Deus, confessar os pecados ao Senhor. 1 João capítulo 1, de 7 a 9. Tá bom? Se alguém disser que não peca, João vai dizer, é mentiroso. Agora, viver no pecado é outra coisa. Não há perdão para quem vive no pecado. Há perdão para quem se arrepende do pecado praticado. Tá bom? E é óbvio, não pratica mais. Simão aceitou a correção dada por Pedro e pediu suas orações. Tá ok? Nós não sabemos a continuidade da história. Se ele de fato se arrependeu, se ele voltou, não sabemos. Mas o fato é, ele foi orientado sobre o que fazer. E é isso que é importante nesse momento. Os apóstolos, então, voltam para Jerusalém, continuam o seu trabalho. E eles fazem o que no meio do caminho? Pregam a muitos samaritanos. Lembra que judeus e samaritanos não combinam. Não combinam. Mas agora Pedro e João entendem que Deus aceita no seu reino os samaritanos. Agora, como devemos entender Atos 8,16, que diz, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, né? Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Como entender esse trecho? Já falamos um pouco, mas agora vamos falar especificamente sobre isso. Então, considerando que tinham crido em Jesus como Cristo
e foram batizados, qual era a condição deles no momento do batismo? Conforme Marcos 16:16, Atos 2:38. Marcos 16:16, Jesus deu a ordem: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Por quê? Porque conforme em Atos 2:38, nós recebemos o perdão dos pecados no batismo. Então isso aconteceu com os samaritanos, com Simão e com todos que creem e são batizados. E Deus concede também a garantia da salvação por meio do dom do Espírito Santo, que é a presença interior de Deus dentro do ser humano, daquele que se rendeu a ele. Tá bom? Então, o Espírito, como presença, é no batismo. Dom, no singular, do Espírito é a presença. Dons milagrosos é a capacidade de realizar milagres, maravilhas. Tá ok? Então, é nesse sentido, os samaritanos não tinham recebido. O Espírito não desceu sobre eles dessa maneira. E quem era que podia fazer isso por eles? Bom, Deus, em primeiro lugar, mas Deus não fez naquele momento. O que Deus fez? Enviou 2 judeus, Pedro e João, para colocar as mãos nos samaritanos. Lembra que eles não se dão. Então, aqui Deus está rompendo barreiras étnicas e colocando e unindo as pessoas. Aqueles que eram inimigos, agora são irmãos em Cristo. São amigos. Interessante isso, não é? Se eram salvos, eles já tinham recebido a presença interior do Espírito, como falei, prometido a todos os que creem nele, tá bom? E a todos que pertencem a ele. É interessante que em Romanos 8, verso 9, Paulo vai dizer: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É incrível, não é? Porque algumas pessoas no mundo religioso de hoje dizem que você é batizado e depois tem que buscar o Espírito. Mentira, falsa doutrina. Pela Escritura, nós recebemos o Espírito no ato do batismo. É óbvio, se você crê, a condição é crer. Se você crê, então você vai receber. E o Espírito serve para quê? Ele serve como garantia da nossa salvação. Se você não tem o Espírito, você não tem a garantia. Então, os samaritanos, eles tinham a garantia da salvação, mas eles não tinham o poder de fazer milagre. E esse poder vinha pela descida do Espírito Santo, através de Deus diretamente, ou através da imposição das mãos dos apóstolos. Nesse caso, o Espírito veio pela imposição das mãos dos apóstolos. E é notório, Filipe não podia dar esse poder. Não podia dar. Só os apóstolos poderiam fazer isso. Tá bom? Agora, se eram salvos e já tinham recebido a presença interior do Espírito, em que sentido, então, eles receberam o Espírito Santo? Dado com a imposição das mãos dos apóstolos. Então, no sentido milagroso. Ou no sentido de obter dons milagrosos. Capacidades milagrosas. Tá bom? E note que eles receberam o Espírito nessa medida, nessa capacidade milagrosa, mas note, eles não falaram em línguas. É notório isso, não é? Mas algo aconteceu que chamou a atenção do Simão. Ele viu algo diferente, não foi? Então, mas gostaria de frisar, eles não falaram em línguas. Então, é mentira religiosa de que alguém que é batizado com o Espírito necessariamente tem que falar em línguas. Isso é falsa doutrina, tá bom? Então, fique atento para ver se você não está seguindo uma falsa doutrina, tá bom? Porque aqui não falou em línguas. Agora, o que esta passagem ensina sobre a imposição das mãos dos apóstolos e sobre os milagres e sinais dos apóstolos? Por que Filipe não podia fazer esse serviço? Muito simples. Ele não era apóstolo, tá bom? O Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos. Uma razão para a jornada de Pedro e João de Jerusalém para Samaria
uns 24 quilômetros, mais ou menos, de distância, tá bom? Era para conceder o Espírito de uma maneira que Filipe não podia dar. Já falamos. Simão viu o poder dos apóstolos para transmitir dons espirituais e lhes ofereceu dinheiro para receber o mesmo poder. Por que ele não quis comprar o dom do Filipe? Filipe fazia grandes sinais, mas ele não, aquilo chamou a atenção dele para ser batizado. E ele foi batizado, ele creu e foi batizado. Mas depois ele queria comprar o poder apostólico. Não é notório isso? Da gente perceber que os poderes milagrosos dados aos apóstolos, eles tinham propósito. Qual era o propósito? Confirmar a palavra de Deus, que mais tarde seria escrita e suficiente. É bom, não é, saber disso? Eu acho muito bom. Isso tudo são evidências de que esse poder fora dado somente aos apóstolos. Portanto, quando o último apóstolo morreu, acabou a transmissão de dons milagrosos. Essa limitação na transmissão do Espírito significa que com a morte dos apóstolos, os dons apostólicos cessaram, conforme 1 Coríntios 13, de 8 a 13. O ministério, que é serviço apostólico, cessou sem que ninguém fosse indicado para ser sucessor dos apóstolos. Lembra que para ser um apóstolo tinha certas qualificações: andado com Jesus, ter participado do ministério de João Batista, ter sido testemunha da ressurreição. Ninguém preenche essas qualificações, é tão simples. Mas os falsos apóstolos, eles continuam querendo convencer as pessoas de que eles são apóstolos, quando na verdade não são. Não é? O fim da inspiração apostólica iria chegar com a morte do último apóstolo e a conclusão da revelação completa dos livros inspirados do Novo Testamento. Lembra que eu falei já anteriormente, quando Deus entregou a lei de Moisés, entregou-a completamente e não continuou dando sinais e nem mais leis. Portanto, naquele momento houve sinais grandiosos, o monte tremia, lembra? Trovões para todo lado, na entrega da lei, mas aqueles sinais serviram para confirmar a veracidade da lei. Os milagres do Novo Testamento têm o mesmo objetivo, ou seja, confirmar a nova aliança. É por isso que mais tarde João vai escrever em João capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, Jesus fez muito mais do que está escrito, mas o que foi escrito é suficiente para que você creia. Você crê nisso? Ou está exigindo que Deus faça isso ou aquilo para que você creia? Espero, sinceramente, que não. Tá bom? Filipe ensina o tesoureiro da rainha da Etiópia. É notório, olha que beleza, aqui tem um ensino, eu diria, extraordinário. Filipe está pregando para a multidão em Samaria. Muita gente está se convertendo. E Deus mostra o valor de uma só alma. Olha a importância do batismo nesse momento, né? O mundo religioso diz que tem que marcar data, tem que juntar bastante gente. Batismo não é evento. Batismo não é evento. Batismo é necessidade humana. Lembra que a multidão é importante, mas uma alma também é. E Deus tira Filipe do meio da multidão para pregar para uma pessoa só. É o eunuco. Então, o anjo de Deus mandou que Filipe fosse ao deserto e ele foi. Esse trecho mostra o valor de uma só alma. Quem era este eunuco? Este etíope, ou o homem da Etiópia, da África. Olha que beleza, não é? Ele era um prosélito, quer dizer, um gentio convertido ao judaísmo. Ele tinha ido para Jerusalém para adorar, não é? Ele era um oficial, o alto oficial da rainha de Candace, rainha dos etíopes, tá ok? Ele tinha ido para adorar em Jerusalém. De volta para casa, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, não é? E o que foi que Filipe anunciou ao etíope?
ele estava lendo a profecia de Isaías 53, tá bom? O texto já diz isso, eu não preciso ficar repetindo aqui, né? Mas ele estava lendo aquela passagem e Filipe perguntou, escuta, você está compreendendo o que está lendo? Como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Me diga, a quem se refere o profeta? Está falando de si mesmo ou de algum outro? E Filipe, começando por aquela passagem, o que ele fez? Anunciou-lhe as boas novas de Jesus. O que são as boas novas? O Evangelho, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Logo, o etíope pediu para ser batizado. Isso nos ensina algumas coisas. O que nós aprendemos sobre a importância do batismo nesta passagem? Foi incluído na pregação das boas novas de Jesus? Com toda a certeza. Ele não poderia pedir algo que não tivesse sido ensinado para ele. Certo? De acordo com o eunuco, com Filipe, o eunuco, ele precisava crer. Lembra que ele perguntou? Né? O que me impede de ser batizado? Você pode. A condição é crer de todo o coração. Agora, quanto tempo Filipe demorou para batizar o eunuco? Foi imediatamente. Não marcou data. Em Atos 2, não marcou data. Agora, não marca data. Ah, vamos esperar juntar mais gente. Está dizendo que essa alma não tem valor. Não tem valor. Para o homem. Eu sei que tem valor para Deus. Mas o homem está dizendo. Essa falsa doutrina de marcar data para batismo. Nós precisamos ensinar, sim. Mas a partir do momento que a pessoa crê, está arrependida e quer ser batizada, por que esperar? Quem diz que tem que esperar é porque não valoriza o batismo como parte do plano de Deus para a salvação do homem. De que modo Filipe batizou o etíope? Os dois desceram a água e os dois saíram da água. Algumas pessoas vão dizer que não havia água naquele local. Aí eu pergunto, em quem você vai acreditar? Se o texto diz que eles entraram na água e saíram da água, porque era região deserta. Por isso dizem isso, tá bom? Mas o texto está dizendo, eles entraram na água, saíram da água. Outros vão dizer que foi batizado por aspersão, jogou um pouquinho de água na cabeça. Estranho, não é? Por que entrar na água e sair da água? Por que fazer questão de falar isso? Bom, mas já basta saber que a palavra batismo significa imersão. Pronto. Não precisa mais. Tá ok? É questão de ser óbvio. Se batismo significa imersão, eles entraram na água, saíram da água, o batismo foi por imersão. Filipe foi para outros lugares, continuando seu trabalho de divulgação da palavra de Deus. O raciocínio ou razão para este modo, ou seja, batismo por imersão, se encontra em Romanos capítulo 6, que diz que o batismo é um sepultamento. Morre o velho homem, nasce uma nova pessoa. Tá bom? Qual foi o resultado na vida do eunuco? As pessoas, qual foi? O que ele sentiu, não é? Algumas pessoas falam que a pessoa tem que sentir alguma coisa. Sentir o quê? O que nós sentimos é alegria. Por quê? Por que sentimos alegria? Porque recebemos o perdão dos pecados. Deus não quer saber do nosso passado, mas sim de como nós vamos viver daqui para frente. Se você já foi batizado e você foi ensinado corretamente, certamente você sabe disso. Agora, se você não foi ensinado corretamente, certamente você deve estar pensando, será que eu tenho Espírito? Será que eu não tenho? Não é? Então, estude a palavra de Deus e fique com o que foi revelado. Tá ok? Não quero que você me ouça, mas quero que você ouça a Escritura, o que está escrito. Tá bom? O resultado é sempre alegria, como primeiro fruto do Espírito. O fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Depois do seu batismo, o eunuco, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então, na conversão do eunuco, nós podemos perceber que houve crença, como é necessário para batizar alguém. Houve arrependimento. Quando ele diz, olhe, aqui a água, o que me impede de ser batizado? Confissão, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E, consequentemente, o batismo. E a perseverança, ele seguiu o seu caminho, cheio de alegria. Historicamente, nós temos notícias de que o evangelho chegou na África. E certamente os apóstolos não viajaram para aquela localidade. Quem pregou lá? É muito provável que foi este homem, graças a Deus, não é? Olha aqui, nós temos aqui estampado o plano para a salvação. É necessário crença, é necessário arrependimento, é necessário confissão, é necessário batismo, é necessário perseverança. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e que você possa seguir o plano de salvação deixado nas Escrituras, para que nós possamos ter convicção de que, ao sermos batizados, uma vez que nós cremos, nos arrependemos e confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas, como Filho de Deus, sendo batizados, recebemos o perdão dos nossos pecados e a presença do Espírito como garantia da nossa salvação.